Por que engenharia é tão difícil? E vai por mim, não é pelo motivo que você imagina. Fala mais da engenharia. Hoje, a conversa é sobre um tema que muita gente comenta, mas poucos realmente entendem. Por que estudar engenharia é tão difícil? E o mais curioso é que o motivo principal não é exatamente aquele que a maioria das pessoas imagina. Todo mundo fala das contas complicadas, das fórmulas enormes, da matemática avançada, mas será que é só isso? Será que a dificuldade está apenas no conteúdo? Vamos por partes, porque a resposta é bem mais interessante e talvez até mais humana do que parece à primeira vista. Logo de cara, é impossível negar. Engenharia tem fama de ser um dos cursos mais puxados que existem. E os dados realmente mostram isso. No mundo todo, as graduações de engenharia costumam estar entre aquelas com as notas médias mais baixas e a maior carga de estudo fora da sala de aula. Mas por que isso acontece? Será que é apenas porque a matéria é complicada ou existe alguma coisa além do conteúdo que faz tanta gente suar frio? Esse é justamente o ponto que eu quero explorar hoje. A ideia não é desencorajar você, mas ajudar a enxergar a engenharia com mais clareza e, principalmente, se preparar melhor. Para organizar a conversa, vamos dividir isso em três grandes razões pelas quais a engenharia é mais difícil do que parece. Para organizar a conversa, vamos dividir isso em três grandes razões pelas quais a engenharia é mais difícil do que parece: a parte mental, a organização do seu tempo e as mudanças do estilo de vida que o curso exige. E eu já adianto, a maioria das pessoas só enxerga a primeira delas, e as outras duas pegam os estudantes de surpresa. Vamos começar pela parte mental. Quando alguém pensa em dificuldade em engenharia, normalmente pensa em conteúdos como cálculo, física, mecânica, termodinâmica, e é claro, esses assuntos exigem raciocínio. Mas será que a dificuldade real está só na complexidade da matéria? Ou existe algo mais profundo acontecendo? Essa é a primeira grande questão, porque na prática, nem é a complexidade do conteúdo que derruba a maior parte dos estudantes. É a demanda enorme por resistência mental. Não é apenas para entender a teoria, é passar longos períodos estudando, praticando, refinando habilidades, até que aquela ideia finalmente faça sentido de verdade. E é aqui que entra a pergunta que muitos não fazem. Você já tinha o hábito de passar 4, 5, 6 horas focado em um único tipo de problema antes de entrar na faculdade? Porque a maioria das pessoas não tinha. E quando enfrentam isso pela primeira vez, o choque é grande. O cérebro simplesmente não está acostumado a um esforço tão contínuo. Isso não significa que alguém seja burro ou fraco em matemática, mas sim que o cérebro funciona como um músculo. Ele precisa de treino, de tempo e de repetição para aumentar a resistência. Você já tentou correr 20 quilômetros sem nunca ter corrido antes? É exatamente o mesmo princípio. A pergunta certa aqui é: quanto tempo demora para você desenvolver esse tipo de resistência mental? Essa construção exige semanas e às vezes meses. Durante esse processo, muitos estudantes com ótimas notas no ensino médio descobrem que o problema não é inteligência, mas sim hábito e esforço contínuo. E isso explica por que tantos alunos que sempre foram considerados gênios no colégio acabam tomando um susto enorme quando começam engenharia. Eles nunca precisaram sustentar o esforço por tantas horas seguidas. Se essa é a parte mental, a segunda camada é o horário. E aqui vem outra pergunta importante: como encaixar um dos cursos mais exigentes dentro de uma rotina que já está cheia? Porque antes de entrar na faculdade, todo mundo já tem um conjunto de compromissos: trabalho, família, namoro, hobbies, amigos, treino, descanso, ou seja, um mosaico de pequenas rotinas que preenchem praticamente
todo dia. Então, o que muitos fazem? Eles tentam simplesmente encaixar a faculdade dentro disso tudo, como se a engenharia fosse só mais um quadradinho no calendário. Mas será que isso dá certo? Geralmente não. A maioria dos estudantes descobre na marra que engenharia não se encaixa, ela tem que substituir. E é aí que começa a dor. Porque algo precisa sair da rotina para abrir espaço para as horas de estudos necessárias. E o que você escolhe? Menos tempo com os amigos? Menos horas jogando? Menos tempo de descanso? Essa é uma pergunta difícil. E como ninguém gosta de sacrificar coisas que ama, o choque de adaptação costuma ser pesado. O planejamento que funcionava antes da faculdade simplesmente não funciona mais. A rotina precisa ser redesenhada e isso exige disciplina e autoconhecimento. Mas se a questão do horário já é complicada, a terceira camada talvez seja a mais difícil de todas: o estilo de vida. Antes da faculdade, a maioria das pessoas vive um cotidiano mais leve. Tempo livre para descansar, hobbies regulares, liberdade para fazer as coisas quando dá vontade. Só que engenharia muda o eixo central do dia. A pergunta passa a ser: você está disposto a reorganizar completamente a forma como você vive para priorizar o estudo? Porque engenharia não exige apenas organização, exige constância. Exige que você coloque o estudo no topo da lista, mesmo quando está cansado, mesmo quando o assunto não é o seu preferido, mesmo quando parece que nada está entrando na cabeça. É aí que muitos sentem um impacto emocional, a sensação de perder um pouco da liberdade de antes e o choque entre quem você era e quem você precisa se tornar. E isso não tem nada a ver com fórmulas, cálculos ou equações. É sobre identidade. É sobre entender que um caminho difícil pede uma versão mais forte e madura de você mesmo. Você está preparado para abrir mão de certas coisas para construir outra? Essa pergunta costuma revelar por que engenharia derruba tantas pessoas. Não pela dificuldade teórica, mas pelo custo de transformação. E quando entendemos essas três camadas, fica muito mais fácil enxergar a engenharia como ela realmente é. Não apenas uma área de estudo, mas um processo de desenvolvimento pessoal. A faculdade exige que o estudante se transforme, e isso é desconfortável. Mas, ao mesmo tempo, essa transformação é justamente o que torna o curso tão poderoso. É o que faz tanta gente dizer que engenharia não apenas ensina conteúdo, mas molda maneira de pensar. Então, no fim de tudo, por que engenharia é tão difícil? Será que é só pelo conteúdo ou é porque ela exige que você cresça, mude e evolua? Talvez a pergunta mais importante seja: o quanto você está disposto a se transformar para conquistar esse objetivo? Porque se existe algo que a engenharia prova todos os dias, é que a dificuldade no caminho é justamente o que prepara você para o tipo de profissional e a pessoa que você vai se tornar depois. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o curso de outra forma, missão cumprida. O objetivo aqui não é desencorajar ninguém, mas ajudar você a chegar mais preparado. Porque engenharia, apesar de puxada, tem um potencial incrível de abrir portas e transformar seu futuro. Então respira fundo, se organiza e cuida do seu ritmo. E segue em frente. A jornada é pesada, mas o resultado vale muito a pena. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está curioso para saber mais sobre os cursos que recomendamos, acesse o QR Code aqui do lado ou o link na descrição do vídeo para ter acesso a várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial em sua carreira. E você, já tinha parado para pensar nessas camadas de dificuldade ou achava que engenharia era difícil só por causa da matemática? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento
e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.